paz do Mestre Jesus possa fazer morada nos nossos corações por esses breves instantes de reflexão e que esses eflúvios de paz que nós experimentamos por ocasião do exórdio aqui ainda há pouco, possa irradiar para os nossos lares, para as pessoas que lá estão, que não puderam vir, que nessa encarnação talvez ainda não cheguem a uma casa espírita, mas que essa irradiação de paz possa nos seus corações representar para eles o que representou para a gente, representa até esse instante. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, é um dos capítulos, como todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, densos, mas altamente informativo, altamente bálsamo, refrigério para as nossas almas. Mas antes de entrar nele, eu queria fazer uma breve introdução sobre esse sentido da vida. Nós espíritas precisamos ser esse sal da terra para que essa compreensão sobre a vida ecloda mais e melhor, prolifere mais e melhor, porque nós entendemos muito pouco acerca do que seja a vida. No geral, em relação aos encarnados, nós entendemos tão pouco que seja a vida. Nós conversávamos isso lá no Centro Espírita de São Vicente, em certa ocasião, que as pessoas desencarnam e a gente diz assim mesmo: fulano morreu, eu vou ao sepultamento de cicrano, eu vou visitar o túmulo de fulano, e a gente sai para o cemitério para visitar um túmulo de fulano. Há algumas mães, do alto das suas formações materialistas, do alto das suas formações culturais, por outras formatações doutrinárias, por vezes vão visitar os túmulos de filhos que perderam em tenra idade. E às vezes esse filho está reencarnado na família, num sobrinho, num outro filho, não está no túmulo. Porque é impossível que nós sepultemos alguém. É impossível nós sepultarmos alguém. A gente consegue sepultar os despojos mortais, as vestes terrenas que esse corpo, enquanto um vaso físico, representa para nós. Mas nós não somos esse vaso físico. Nós habitamos dentro dele. E às vezes, por uma trajetória de formação cultural, do alto de uma infância espiritual, a gente diz assim: o meu espírito está fatigado. A gente não tem um espírito, né? Nós temos um corpo. Nós somos um espírito. Nós não somos um corpo. Nós somos um espírito num estágio de evolução consciencial na personificação de mulher, de homem, de pai, de marido. Mas ao fim e ao cabo, todos nós somos irmãos. Todos nós somos espíritos irmãos. Nós casamos porque nós precisamos lapidar a alma. Nós casamos porque nós precisamos de uma companheira de jornada de trabalho rumo ao refinamento do espírito, para que nós amealhemos em consciência, em trabalho, em renúncia, em qualidade espiritual, em qualidade de decisões, em maturidade, em se livrar do egoísmo, existir para algo fora da órbita do nosso umbigo. Nós casamos porque nós precisamos de um companheiro de jornada evolutiva e que muito nos ajuda na direção de refinar a paciência, a atenção, de refinar o processo de viver em função de um projeto de. Mas ao fim e ao cabo, aquela companheira de jornada é um espírito irmão, é um espírito afim. Nós temos um filho, mas nós recebemos um espírito na condição de pai, sob a responsabilidade da paternidade para com aquele filho, mas ao fim e ao cabo, aquele espírito que nós recebemos como filho, para melhorarmos-nos enquanto espírito, na personificação de pai, por uma necessidade de ajuste espiritual que nós temos, por ocasião daquela paternidade, ao fim e ao cabo, aquele espírito é um espírito irmão. Todos nós somos irmãos. Todos nós estamos em jornada de adiantamento, de evolução espiritual dentro da vida. Então, quando a gente
às vezes diz assim: fulano sofreu um acidente, mas já chegou ao hospital sem vida. A gente diz isso do alto de um processo de maturidade espiritual, de uma tenra idade espiritual. O corpo chegou sem vida, mas o fulano não está sem vida. É impossível um espírito encontrar-se sem vida, porque o espírito em si é a vibração da vida. O espírito em si é uma molécula infinitesimal do Deus vivo Criador. Diz a autoria de Gênesis que Deus moldou do barro, que é uma analogia, que nós sabemos disso, e inspirou nas narinas o nefesh, o fôlego vivente, e algo que estava em Deus, algo que era Deus, algo que fazia parte constitutiva de Deus, entrou pelas narinas desse boneco de barro e animou esse boneco de barro à vida. Então o espírito que nós somos é uma molécula infinitesimal do Deus vivo Criador. Esse espírito é a manifestação irradiante, pulsante da mente, do hálito, de algo que estava com Deus, era Deus, e que constituiu-nos enquanto uma unidade consciencial. A gente entende muito pouco o que é a vida. Por vezes o espírito chegou junto com o corpo, vivo, lá no hospital. Às vezes o espírito não acompanhou o corpo. Em um profundo instante de agonia, de dor, de devassidão, de desolação da sua unidade consciencial, ele fica no profundo sofrimento, no lugar, pensa nos familiares, e no instante que pensa, está junto dos familiares, e ele não chega ao hospital com vida. Ele está vivo no hospital ou não, dentro do hospital ou não, porque é impossível separar o espírito da vida, porque o espírito é uma unidade de vida. Porque o espírito é uma molécula infinitesimal no qual vibra uma essência de Deus viva, que está essa essência. Nós não podemos nos separar da vida sob hipótese nenhuma. Sob hipótese nenhuma. A vida é a expressão do hálito de Deus, da mente de Deus. A vida é a expressão da bênção de Deus. Nós não existíamos e Deus nos trouxe para dentro da vida por graça. Nós não pedimos para existir. Deus nos constituiu, Deus nos criou do nada, por vontade, por puro amor. Quando Deus nos trouxe para dentro da vida, nós passamos a existir. Então, a vida não é esse fôlego vivente, esse oxigênio que nós respiramos. Esse oxigênio que respiramos é uma expressão da vida, não é a vida. Mas nós temos uma consciência. A vida é essa consciência. A consciência nasce com o homem. A consciência é um elemento de refinamento do espírito, dos desejos, da existência, do grau de evolução do espírito. A consciência faz parte da vida, mas a consciência não é em si, por si, a totalidade da vida. Os minerais estão dentro da vida, os vegetais estão dentro da vida, os animais estão dentro da vida, os hominais estão dentro da vida. Então nós nos enganamos muito quando nós entendemos que há uma vida dentro de nós. Porque nós respiramos, há uma vida dentro de nós. Não é verdade. Nós estamos dentro da vida. A vida não está contida em nós. Nós estamos contidos dentro da vida. Como nós somos um espírito criados por Deus, e absolutamente nada que é criado por Deus morre. Absolutamente nada. Nada do que Deus cria morre. Se transforma, evolui, muda, mas absolutamente nada morre. Porque a essência do que há no material está no material, tendo o material como um estágio de passagem. Tudo que é material é um estágio de passagem, é um estado de passagem para algo que é essência, que habita, que usufrui, que evolui a partir desse material. Então, um dos grandes desafios de nós espíritas é pensar como um espírito. Esse é um dos grandes desafios da nossa trajetória espírita.
Não só de nós espíritas. De nós espíritas porque nós temos a consciência que somos um espírito e não somos um pedaço de carne que tem um espírito. Nós somos um espírito dentro de um vaso físico de carne. E isso muda tudo. Então, assim sendo, é importante que a gente vá trabalhando alguns conceitos de compreensão de noção, porque palavras traduzem concepções e escondem profundas concepções. Eu dizia, uma outra ocasião, na Casa Espírita lá em São Vicente, que uma colega minha de trabalho espírita disse assim: Wilma, você nunca fala do seu pai? O seu pai ainda é vivo? Aí eu disse assim para ela: Neidinha, o meu pai ainda é vivo. Ele desencarnou quando eu tinha 13 anos, mas ele ainda é vivo. Porque o fato de ele estar vivo não significa dizer que ele não ocupa mais um lugar dentro de um vaso físico. Porque ele é um espírito e é impossível um espírito se separar da vida. Porque o espírito é uma unidade consciencial da vida. O espírito é uma expressão externa de uma natureza interna de Deus vivo. O espírito é uma flâmula viva criada por Deus. O espírito é uma flâmula viva criada por Deus. E é impossível separar espírito e vida, porque um é a expressão do outro. O espírito é a expressão da vida, e a vida é a tradução do espírito flamulante numa centelha de luz, que volta para a luz, que se aprimora, que se aperfeiçoa. Quando nós éramos bebezinhos, nós desenvolvemos uma estratégia para continuar encarnados, não vivos, porque vivos nós já éramos. Filhos de Deus nós já éramos, nós já existíamos antes de nós reencarnarmos na encarnação em que nós estamos. Quando nós éramos bebezinhos, nós desenvolvemos uma estratégia. Nós chorávamos, nós acordávamos no berço, numa rede, numa cama, num lençol, no chão, e nós chorávamos para dizer que nós estávamos acordados, para que a gente comesse, para que a gente fosse limpado, para que a gente fosse recolhido, para que a gente fosse amado, para que a gente fosse cuidado. E essa estratégia, a do choro, está valendo. Então as dores na alma também são liberadas pelo choro. As dores na alma, elas fazem parte de um processo de um espírito que vive na sua depuração das viciações morais e mentais. As dores na alma são consequência de opções infelizes, são depurações do espírito em relação a um processo de adiantamento que a gente precisa trilhar. A gente precisa muito entender sobre o que é a vida. E a gente não entende o que é a vida se a gente não começar um exercício lento e gradual de pensar enquanto um espírito. E as bases para se pensar enquanto um espírito está na codificação espírita. Eu podia dizer que está no Bhagavad Gita, eu podia dizer que está na Torá, eu podia dizer que está no Alcorão, eu podia dizer que está na Bíblia, no Pentateuco, Mosaico. Está em todo lá também, mas está concentrado por graça e misericórdia divina, pela terceira revelação, na configuração do Paracleto prometido, do Consolador prometido, pelo Espírito de verdade, na codificação espírita. Lá a gente vai entendendo como é e por que e qual a necessidade, como a gente vai trilhando esse movimento, esse exercício de pensar como um espírito. Porque quanto mais a gente pensar como um espírito, mais a gente vai entendendo-nos como um, mais a gente vai vivendo como um espírito. Porque a gente dificilmente vive como um espírito que nós somos. A gente acha que vai morrer, a gente acha que perde alguém, a gente acha que sepulta alguém, a gente acha que alguém jaz agora, já sem vida. Né? E como um espírito que é, ninguém pode se separar da vida. Jamais. Nós nunca estamos sós. Absolutamente nunca estamos sós. E isso a gente precisa cuidar direitinho. Mas isso é um outro momento, é uma outra pauta, porque a vida se faz nesse processo de aprimoramento da consciência, enquanto espírito que somos. E a vida acontece aí, nessa consciência enquanto espírito que somos.
Então, é um exercício. E quais são as atividades desse exercício? Quais são as etapas desse exercício? Uma das primeiras delas é entender que, como somos espíritos, somos imortais. Nós não somos eternos, porque eterno é só Deus. Eterno é tudo aquilo que não teve um início e não terá um fim. Mas tudo aquilo que teve um início, mas não terá um fim, mas teve um início, é imortal. Então, eterno só Deus. Nós somos imorredouros, espíritos trazidos para dentro da vida, imorredouros, imortais. Como nós somos imortais, absolutamente tudo passa. E pensar como um espírito é entender que absolutamente tudo passa. Um câncer passa, uma falta de dinheiro passa, uma desolação na alma passa, a dor profunda e dilacerante de um amor perdido, mal compreendido, mal cuidado, passa. A gente precisa ajudar a passar, mas passa. Absolutamente tudo passa, porque nós somos espíritos imortais. E numa jornada evolutiva ao infinito, não há absolutamente nada que não passe. Um amor, por mais grandioso, que completa, complementador, feliz, radiante, passa. Passa porque nós estamos aprendendo a amar. E nesse processo, nesses pródromos do instinto à consciência, nós vamos aprendendo a amar mais e melhor. Jesus dizia assim: ouvi o que vos foi dito lá em Levíticos, no Pentateuco Mosaico, no capítulo 18, foi dito assim: amai-vos uns aos outros, e só fazei para os outros aquilo que vós gostaríeis que fosse feito a vós. Isso está no ensinamento de Moisés, entre as 613 leis do Pentateuco Mosaico. Aí Jesus, não satisfeito com isso, diz assim: ouvides o que foi dito, para amardes uns aos outros, mas eu, porém, vos digo, amai-vos como eu vos amei. E Jesus faz um complemento do só fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Então a gente começa amando aos pedaços. A gente ama a sogra diferente do que ama a esposa. A gente ama a esposa diferente do que ama a irmã. A gente ama alguém da casa espírita diferente de como a gente ama um vizinho. A gente ama a companheira, o companheiro da gente, um filho da gente, diferente do que a gente ama um filho dos outros, uma pessoa outra. Mas com o refinar do espírito e o amadurecimento espiritual do coração e a compreensão da vida, a gente vai entendendo que a gente precisa amar para além da órbita do nosso umbigo. Tem uma experiência do Chico que eu gosto muito e que eu acho interessante, que o Chico foi visitar a irmã dele, que sofria de profundos processos obsessivos, internou-se no manicômio. Nessa época existia muito manicômio no Brasil. E aí o Chico passou 3 horas esperando o manicômio abrir, morava muito longe, passou 3 horas esperando o manicômio abrir. O manicômio abriu, ele entrou para o pátio do hospital, de longe ele viu a irmã dele, viu vários outros pacientes, homens e mulheres, de diferentes idades, com diferentes graus de aflição na alma, não é, de sofrimento mental. Ele viu a irmã dele, foi lá com a irmã dele, aí daí rezou na irmã dele, conversou com a irmã dele, riu com a irmã dele, abraçou a irmã dele, chorou com a irmã dele, aplicou passe na irmã dele. O sino bateu, que estava acabando a visita, o horário da visita. Chico se despediu, deu um beijo na irmã dele, foi saindo. Aí o Emmanuel apareceu do lado dele e disse assim mesmo: Chico, para onde tu vais? Aí ele disse assim: eu vou embora, meu irmão. Eu vou embora. Aí o Emmanuel perguntou: o que tu vieste fazer aqui, meu irmão? Eu vim visitar a minha irmã, Emmanuel. Aí ele disse: e já visitou? Já. Aí o Emmanuel disse: não, Chico, todo mundo aqui é sua irmã, seu irmão. Volte e vá visitá-los. Todo mundo aqui é seu irmão, sua irmã. Aí o Chico voltou, foi aplicar passe em quem ele conseguia, no horário que ele tinha ainda, conversar, rir, perguntar, ouvir, enfim. Então a vida é uma expressão de desenvolvimento. E o sofrimento faz parte dessa expressão de desenvolvimento. O sofrimento faz parte para o nível de adiantamento espiritual que nós ainda estamos.
nós precisamos entender melhor o sofrimento. Isso também é discussão para outros pontos. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, há um item lá sobre paciência, no capítulo 9. Os benfeitores espirituais abrem esse capítulo dizendo que o sofrimento é uma bênção que Deus dá aos seus eleitos. Então, há um sofrimento de Jó, que Jó não tinha absolutamente nada para pagar, para expiar diante de Deus. Há um sofrimento de missionários. O que é que Jesus Cristo tinha como um Cristo que ele é para expiar por ocasião da encarnação que ele teve aqui conosco no planeta Terra? O que é que ele tinha para ser chicoteado, para ser humilhado, batido, espancado, tirado sangue e morto, e morte de cruz? Há um sofrimento de missionários. E há um sofrimento proporcional a espíritos infantis, egoístas, imaturos. Espíritos que precisam aprender a desenvolverem-se e que acabam expiando, pagando os resultados das suas opções infelizes. Ao longo de 3 anos eu fiz atendimento fraterno na casa espírita que eu trabalhava antes de vir para São Vicente. E por vezes eu fui percebendo que 95%, 98% dos sofrimentos que nós amargamos nessa encarnação não é pagamento de vidas passadas, de encarnações passadas, não é. Os sofrimentos que nós amargamos são consequências de opções infelizes de coisa de 5, 3 anos atrás, que a conta está chegando agora. Então nós ainda nem começamos, talvez, a pagar aquilo com o qual nós viemos de débitos, de encarnações passadas. Nós estamos só a recuperar o ônus de opções infelizes que nós tomamos, inconsequentes, egoístas, de 3 anos a 5 para cá. Então, o que é o matavismo? O matavismo é uma dificuldade moral que vem gravada no perispírito, plasmada no perispírito, que precisa ser expurgada do perispírito em função do adiantamento da consciência desse ser de luz que é o espírito, que vem dentro do perispírito. Então, vem plasmada no perispírito. A pessoa fuma 80 anos, não sente absolutamente nada, mas não há efeito sem causa, não há ato sem consequência, não há coincidência, não existe coincidência. Então, aquela deformação do perispírito, aquele agravamento dos órgãos vitais, fica plasmado no perispírito. Numa nova encarnação, a gente com 7, 8 anos contrai profundas asmas e luta contra profundas asmas. Porque a gente sabe, pelo capítulo 7 de O Céu e o Inferno, no capítulo 7 de Céu e Inferno, tem um Código Penal da Vida Futura. Esse Código Penal tem 33 artigos. O terceiro dele diz que não há nenhuma inconsequência, nenhum erro que a gente incorra que não resulte em funestas provas e expiações. Absolutamente nada que a gente faça de errado deixa de ter uma expiação. E se fosse só a expiação, estaria excelente, não seria muito ruim, só expiar o erro. Mas a consciência dessa vida não se redignifica só com a expiação. Qual é o percurso da redignificação da consciência, da sublimação da consciência? Arrependimento, expiação, reparação, adiantamento, moralização. Então, a expiação é o segundo degrau de 5 do processo de redignificação da consciência. Quando a gente só paga, a gente tá uma coisa pela outra, tá zerado ali. Para a gente melhorar da circunstância pela qual a gente pagou os nossos débitos, a gente precisa reparar o erro. A gente precisa adiantarmos-nos moralmente para não incorrer novamente naquele erro e entender pela renúncia e pela disciplina que há um
que há uma necessidade de melhoria, porque não há elevação moral sem renúncia e disciplina. Toda elevação moral resulta de uma renúncia. Toda elevação moral resulta de um processo de disciplinamento do espírito. E isso é vida. Vida não é somente o fôlego vivente de estar encarnado. A vida tem a ver com a lapidação da consciência. A vida tem a ver com o estágio da consciência, com a qualidade da consciência. E mais, o espírito que somos é uma expressão da consciência que externamos. Se a gente chega numa fila de caixa lotérica e a gente entende que a gente pode furar a fila, porque o nosso tempo é mais precioso do que o tempo dos irmãos que ali estão, é porque o espírito que nós somos vibra na qualidade daquela ação. Se a gente rouba, se a gente mente, a gente não sente nenhuma dor de consciência de falar maledicência, falar mal da vida alheia. Se a gente não sente nenhuma dor de consciência em enganar, em mentir, em trair, significa dizer que o espírito que nós somos vibra no padrão daquela consciência que está sendo externada por aqueles atos e condutas. Então há uma relação direta entre consciência e nível espiritual, entre consciência e escala espiritual, entre consciência, espírito e qualidade de amar e capacidade de amar. Nós amamos na mesma medida que a consciência que nós externamos o é. Então, se a gente casa com alguém que não tem muita consciência, que só existe em uma consciência em torno da órbita do próprio umbigo, do umbigo para baixo, a Joana de Ângeles tem um livro lindo chamado O Ser Integral. Aí ela diz que 95% das pessoas encarnadas têm uma consciência do estômago para baixo. Aí existe um outro nível de consciência do coração para baixo. Existe um outro nível de consciência da boca, da maledicência, da informação, do falar, porque quanto melhor a gente consegue falar com Deus, melhor a gente fala com o irmão. E quanto pior a gente fala com o irmão, é porque pior a gente está falando com Deus. Tem uma relação direta nisso. Então tem uma consciência da boca para baixo, tem uma consciência da cabeça, do local do pensamento para baixo, tem uma consciência do coronário para baixo e tem uma consciência do coronário para cima. Ela diz que uma infinidade de encarnados tem a consciência do estômago para baixo. Só presta atenção, só existe, só se afina, só se inclina para com aquilo que sacia o estômago e sacia as forças sexuais da alma. Tirando essas duas bases de saciedade, acabou por enquanto, limitou-se, estagnou aí o espírito. E ela diz que tem uma necessidade de consciência que a gente precisa refinar e precisa ir crescendo essa necessidade de consciência. Então tem uma relação direta entre consciência, espírito e capacidade de amar. Nós temos uma capacidade de amar na mesma medida que a nossa consciência o é. E a gente só consegue qualificar essa capacidade de amar se a gente melhora essa consciência. Então, quando a gente encontra irmãos que dizem assim, que Deus condena, castiga eternamente. Alguém passa 80 anos, é impossível alguém passar 80 anos numa encarnação errando 80 anos consecutivamente. Alguém que passa 80 anos errando tem a eternidade para pagar um erro cometido por 80 anos. É preciso não conseguir amar nada, é preciso não entender nada de amor para aceitar a compreensão que alguém que passa 80 anos errando tem a eternidade para pagar 80 anos. E aí há malabarismos teológicos nessa direção. Mas por que atentou contra o Cristo? Como Cristo é um Espírito eterno, eterno é a pena do pagamento de quem atenta contra o Espírito. Enfim, tem os malabarismos teológicos aí em prol de interesses outros, mas isso também é vida. Então não há vida
sem conhecimento e sem moralização. A vida não é só respirar. Estar vivo é ocupar-se do conhecimento do que a gente está fazendo aqui, por que a gente está aqui, para onde é que a gente vai depois daqui e como a gente vai depois daqui. Então, saber de onde viemos, o que fazemos aqui e para onde vamos, faz parte do processo de se viver. E para que a gente conheça, a gente só conhece se a gente vive aquilo que a gente conhece, não é? É como os judeus, por exemplo. Os judeus têm várias, como todos os povos, coisas muito boas na sua cultura. Para um judeu, a gente só conhece aquilo que a gente vive. Por exemplo, se alguém chegasse e dissesse assim mesmo, como é que faz o evangelho no lar? Você sabe como é que se faz o evangelho no lar? Se você não faz o evangelho no lar e você entende as etapas de como operacionalizar o evangelho, você não sabe. Porque, segundo os judeus, você só sabe aquilo que você vive. Se você conhece como pode ser feito, mas não faz, você não sabe. Então, existe uma relação direta entre conhecer e viver aquilo que se conhece. E isso também é vida. E Jesus, como o Cristo que é, e a gente entende muito pouco sobre o que é um Cristo também. A gente precisa, em um outro momento, conversar melhor sobre o que é um Cristo, né? Porque as pessoas ainda acham que Cristo poderia se apaixonar por Maria Madalena, ter um filho com Maria Madalena. Por que não? Cristo não poderia ter um filho com Maria Madalena. Isso é um absurdo por completo. E num outro momento que a gente vier conversar sobre o que seja um Cristo, a gente vai entender porque isso é um absurdo. Porque um Cristo não é como nós que amamos uma única pessoa, que temos um nível de adiantamento que nos impede de amar diferente para além de poucas pessoas. Nos impede, nos entrava de amar diferente para além de uma única pessoa. Um Cristo é um governador espiritual, um demiurgo de um planeta. Isso é uma outra conversa, é uma outra história. Está em cima de uma escala que nós sequer conhecemos, que começa em espíritos puros, não é? Acima dos espíritos de primeira ordem, como falam as questões 100, 101, 102 e 103 do Livro dos Espíritos. Mas em outro momento a gente conversa sobre o Cristo. Então, viver, Jesus diz assim, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante, assim, vós que estáis cansados, fatigados, desesperançados, aproximai-vos de mim, que eu vos aliviarei. Jesus não disse assim, olha, vós que estáis cansados e aflitos, venham cá, tragam os seus jugos, coloquem os seus jugos, as suas expiações, as suas provas aqui aos meus pés, e eu vou fazer por ti. Eu vou sair na frente e resolver tudo o que tu precisa por ti. Não, Jesus não disse assim. Jesus disse assim, eu vos aliviarei. Porque como nós somos um espírito, nós precisamos entender que nós precisamos nos aprimorar. Então, resolver as nossas falhas, aprender com elas, estender as nossas capacidades da alma, fazer o que nós não fazemos ainda, renunciar, disciplinar-se, dar conta de... Porque está no exercício do cuidado o maior conjunto por metro quadrado de faculdades cristãs. Não é? A gente cuidar de um casamento, cuidar de um projeto de vida, cuidar de uma casa espírita, cuidar de uma missão, cuidar de um serviço. Está no cuidar uma concentração muito grande de faculdades cristãs. Doação de si, renúncia, dedicação, aprendizado, paciência, amor, escutar o outro. Então, a gente cuida de um jardim, a gente cuida de um projeto de vida, a gente cuida de uma casa, a gente cuida enfim, está nesse cuidado. Então, quando a gente vai melhorando, vai se adiantando, a gente vai cuidando mais e melhor. Quando a gente vai amadurecendo como espírito, a gente vai cuidando mais. E é nesse cuidado que nós vamos nos refinando enquanto espírito que somos.
amadurecendo enquanto espírito que somos. E nós não amadureceremos enquanto espíritos se a gente não for inteiro, se a gente não cuidar, se a gente não praticar caridade, se a gente não doar de si. Então, quando Jesus diz assim, eu vos aliviarei, Jesus não está dizendo, eu farei por ti. Jesus pode fazer pela gente, mas muito comumente ele não faz, porque nós precisamos que ele não faça. Porque enquanto ele fizer, a gente não amadurece. A gente vai sair culpando todo mundo. Olha, tem duas qualidades de um espírito rude, de um espírito cru. Uma delas é jogar na cara as coisas. Nós temos que ter muito cuidado quando nos der vontade de jogar na cara de quem quer que seja, o que quer que seja. Porque uma das expressões mais baixas da alma humana, um dos sinais de recrudescência do espírito na ignorância, é jogar na cara aquilo que ele fez. O que quer que tenha sido. Espíritos que vão entendendo sobre a capacidade de amar, não jogam na cara, não precisam jogar na cara. Então a gente precisa ir trabalhando isso. E uma outra coisa que demonstra um sinal de maturidade espiritual profunda é a gente culpar os outros. É a gente culpar os outros. Mesmo que os outros tenham culpa. A gente primeiro olha com benevolência, com indulgência às falhas alheias, com perdão, e depois a gente diz assim, não, mas se não fosse a minha aquiescência, se não fosse a minha imaturidade, se não fosse eu preciso melhorar nisso. Então a gente chama a responsabilidade que a gente teve, consegue perceber a responsabilidade que a gente teve e superar aquele instante de queda. E não oportunizar mais o outro da dor que o outro nos causou por imaturidade que é dele também. Então não oportunizar o outro da dor que a gente causou, que ele ajudou a gente a causar, ou que ele causou pra gente. Encontrei uma amiga que era casada há anos com um amigo, um casal muito bonito. Eu perguntei para ela, fulana, cadê fulano? Ela disse assim, a gente separou. Isso, que pena, vocês formavam um casal tão bonito. Ela disse, Yama, a minha presença na vida dele obrigava ele a mentir. Ele não conseguia viver comigo sem mentir. Para que ele não mentisse mais e para que ele não me visse como uma pedra de tropeço, para que ele continuasse mentindo, porque ele não conseguia se consertar, por amá-lo, eu o deixei ir. Porque a minha presença na vida dele o comprometia para o grau de adiantamento que ele estava. Ele não conseguia viver comigo e só comigo com os nossos projetos. Então, como ele ainda não conseguia sequer amar a si mesmo, eu deixei ele ir, porque eu amo. E o amor é grandioso, e por ser grandioso, o amor liberta. Então, quando a gente acha a culpa de todo mundo e não acha a nossa parcela de culpa, e não haja para com esse todo mundo, com benevolência, com indulgência e com perdão, nos consertando, é porque a gente está numa necessidade de superar essa recrudescência. Jogar na cara dos outros e culpar quem quer que seja, pelo quanto que seja, são sinais de profundas imaturidades espirituais que a gente precisa superar. E como é que a gente supera isso? Entendendo que a gente está melhorando, que a gente está superando, que a gente precisa, e contando com Jesus, e rezando, e vigiando, e renunciando, e se disciplinando, e caminhando, e dando tempo ao tempo, e sabendo que tudo vai passar, e perdoando, e se desvencilhando, e praticando caridade, e se entregando a causas úteis, a tratar melhor o nosso tempo, e trabalhando essas questões. Então Cristo não diz que fará pela gente, que passará no concurso por nós. Cristo não diz que resolverá por nós. Cristo diz assim, vós que estáis cansados, aproximai-vos que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então quando a gente entende que a gente só está pagando o que a gente deve, fica mais leve de caminhar. Quando a gente entende que tudo que a gente fizer de errado, não renunciando e não se disciplinando, a gente vai pagar,
na mesma justa medida, batida e sacudida, aí fica mais leve. E fica mais leve porque a nossa consciência vai melhorando, a gente vai agregando naquele fardo do impacto, da vivência daquela expiação, amor. Vai ficando mais leve, muito mais leve. Há uma outra, já concluindo as nossas reflexões na noite de hoje, caminhando para a conclusão, há uma outra passagem da vida de Madre Teresa que eu acho lindo, lindo, lindo também. São várias, mas duas eu lembrei aqui, eu queria encerrar com essas duas. Todos nós espíritas já vimos, conhecemos, porque escutamos e escutaremos tantas outras vezes. Madre Teresa saiu para pedir comida para os seus menores abrigados em um abrigo de criança que ela tinha. Ela pediu comida para um feirante, ela estendeu a mão para um feirante e o feirante disse: dá uma comida para os meus pequenos, e estendeu a mão para o feirante. Aí o feirante, um homem duro, enrijecido, rude espiritualmente, escarrou na mão dela. E aí ela pegou a mão dela suja, limpou no hábito e disse: essa daqui o Senhor deu para mim. Aí estendeu a outra mão e disse: agora me dá uma comida para os meus filhos. Com a outra mão estendida. Então, quando a gente vai aprendendo a amar, a gente vai compreendendo o outro, o tempo do outro, os fardos do outro, as limitações do outro. E a gente vai rezando pelo outro. E a gente vai orando pelo outro. Vai ficando mais leve, mais cheio de sentido. E a gente vai saindo das circunstâncias mais rapidamente. E a gente vai saindo das circunstâncias mais limpo, menos onerado, menos pesado no coração. Porque a gente vai compreendendo que o outro está ao seu momento, precisando mais das nossas preces do que do nosso ranço, do que dos nossos dardos mentais deletérios. Vai ficando mais leve, porque Cristo vai importando nos nossos corações qualidade e capacidade de amar. Cristo vai nos importando nos corações ressignificação das circunstâncias e das vivências. Não importa o que fizeram conosco, o que fizeram de nós. Importa o que nós faremos de nós com aquilo que fizeram de nós. E irmanados no Cristo. E fervorosos na oração, com a mentoria espiritual, com os nossos amigos protetores. E eu quero concluir as reflexões da noite de hoje falando sobre vida com mais um caso da vida de Madre Teresa de Calcutá, que é muito ilustrativo aqui para nós. Madre Teresa já era famosa, famosíssima, já tinha aberto uma ordem, porque não havia ordem nenhuma que abrigasse o ideário de cristandade dela. Ela foi abrir uma ordem. Pronto. Aí tinha uma noviça nessa ordem dela. Essa noviça fez todo o processo de formação de missionária, e aí ela ia fazer os votos, e antes de fazer os votos ela precisava fazer um ano de noviciado. E essa noviça foi fazer o noviciado no convento que Madre Teresa estava passando os últimos dias de encarnação, não de vida, de encarnação. Tem toda a diferença aí. Madre Teresa estava passando os últimos anos de encarnação. E aí essa missionária foi para casa. A viagem era longa, a Índia é um país continental. A viagem demorava 3 dias. E essa moça passou 3 dias sem comer direito, ela não conseguia comer. Ela comia e engatava a comida na garganta dela. Ela não conseguia comer, de ansiedade profunda, porque ela ia ver Madre Teresa. E aí passou 3 dias, ela chegou no convento, 11 horas da noite. As freiras estavam recolhidas, ela não conseguiu dormir. 5 horas da manhã, ela estava na porta da capela para ver Madre Teresa. Aí ela entrou, capela pequena, ela ajoelhou-se, ela começou a rezar, mas ela não conseguia rezar direito, só olhando onde é que Madre Teresa ia sentar, onde é que Madre Teresa ia chegar, se Madre Teresa ia sentar lá no final, lá na frente, onde é que ela sentaria. E aí, quando ela, nessa ansiedade, ela fechou os olhos rezando, ela não conseguia rezar, ela abriu os olhos para ver se Madre Teresa tinha chegado, Madre Teresa estava sentada do lado dela. A capela não era muito grande, havia vários bancos, embora não fosse muito grande.
Madre Teresa estava sentada do lado dela. Bateu um frio no estômago dela. O coração disparou. Ela ficou olhando Madre Teresa. Madre Teresa percebeu nas orações que ela olhava fixamente para ela. Madre Teresa abriu os olhos e disse a si mesma: minha filha, você não vai rezar? Aí ela disse assim: eu vou, madre, eu vou, desculpe. Aí Madre Teresa voltou a rezar. Madre Teresa, percebendo que ela não rezava, só olhando para ela, olhou para ela de volta: minha filha, você não vai rezar? Ela disse: madre, eu vou rezar, mas só me responda uma pergunta antes. A senhora reza tão compenetradamente, lívida, o seu semblante reluz. Madre, o que é que a senhora diz para Deus quando a senhora está rezando? Aí Madre Teresa disse assim: minha filha, se eu lhe disser, você reza? Ela disse: eu rezo, madre. Ela disse assim: minha filha, eu não digo nada, eu só escuto. Aí ela pensou, aí a Madre Teresa voltou a rezar. Aí a Madre Teresa olhou para ela de novo e disse: minha filha, você não vai rezar? Ela disse: madre, eu vou rezar, a senhora me responde a última pergunta, eu vou rezar. Madre, diga, minha filha, diga. Madre, se a senhora não diz nada na sua oração para Deus, se a senhora só escuta, me diga, pelo amor de Deus, o que é que Deus lhe diz. Aí a Madre Teresa disse assim: minha filha, Deus não diz nada, Ele só escuta. Uma outra coisa também é esse silêncio nas nossas orações. As nossas preces são barulhentas. As nossas preces são muito barulhentas. Nós não somos mendigos. Nós não somos pedintes siderais. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. É claro que a gente pode pedir, não tem erro nenhum, não tem mal nenhum em pedir. No Pai Nosso há 7 pedidos. Os Espíritos dizem que a gente, numa oração, louva, pede e agradece. As nossas orações precisam ser finalizadas com os agradecimentos, porque nós temos sempre e tivemos sempre muito mais a agradecer do que a pedir. Não tem mal nenhum em pedir, mas depois é preciso que a gente estabeleça um silêncio contemplativo, um silêncio meditativo, um silêncio magnético das nossas orações. Porque nós somos espíritos, nós não somos pedintes siderais. Nós rezamos porque nós amamos ao Deus vivo, do qual nós somos parte, do qual nós temos como fonte. Nós somos seres de fonte, nós não conseguimos viver sem uma. Para nós vivermos é preciso, tal qual essa árvore precisa do sol, nós precisamos de Deus. Nós somos seres de fonte. Estarmos imantados, magnetizados, imersos nessa graça do Pai, escutando-os, disciplinando pensamentos e corações, é a necessidade de todo espírito que vibra. Vibrar no silêncio contemplativo também faz parte da nossa vida. É onde vem o néctar do alimento espiritual que a nossa vida precisa para continuar alimentada e vivente, e inteira, e inteirando-se, e andando, e aprimorando-se. A nossa seiva, tal qual árvores do Pai, vem das nossas orações e vigilâncias, do nosso disciplinamento. E no meio das nossas orações tem esse necessário silêncio da Madre Teresa. Então, como espírito que somos, nós precisamos irmos trabalhando melhor a compreensão da vida. Compreender a vida é viver a vida. Não compreendemos a vida sem vivê-la, sem perdoarmos, sem disciplinarmos, sem renunciar, sem adiantarmos-nos moralmente, aplicando o conhecimento que nós amealhamos acerca das coisas do alto. E amealhamos acerca das coisas do alto porque primeiro buscamos inicialmente as coisas do alto e tudo mais virá por acréscimo. Irmãos e irmãs, que os benfeitores e benfeitoras espirituais e que Maria, esse espírito docílimo, possa ir nos ajudando na direção de renunciar, aplicar o conhecimento na nossa moralização, evangelizar as nossas vontades, silenciar mentes e corações nas orações, sempre vigiando, orando e na prática da caridade, porque fora da caridade não há salvação.
que Maria de Nazaré, mãe do Cristo, não mãe de Deus, mãe do Cristo, filha de Deus, criada por Deus, vinda de Sírios para encarnar um Cristo, um dos que nós conhecemos, possa nos ajudar nessa missão de adiantamento moral e que os nossos espíritos protetores possam nos acompanhar mais escutados, mais sentidos nessa jornada evolutiva da alma. Que assim seja.